Grandes mulheres na história. Vou falar agora um pouco da, da participação das mulheres ao longo da história, destacando algumas personalidades, assim como eu já destaquei o que é a história, a história ao longo dos períodos do desenvolvimento da humanidade, também o que é cultura, a cultura na sociedade, no mundo, a cultura brasileira. Agora também, então, um outro tema atual, importante para a história, para a sociedade, para a cultura de uma forma geral, é a questão do papel, da presença da mulher ao longo da história. É inegável que na história sempre houve grandes mulheres que desempenharam papéis preponderantes em muitos momentos, e isso possui um significado forte, sobretudo quando esse papel foi realizado em âmbitos como a gestão de um império ou um comando militar. Haja vista que, em muitas civilizações, a mulher foi encarada como um ser com limitações sociais e sem virtudes políticas. Muitas grandes mulheres têm mostrado que as suas habilidades e capacidades não podem jamais ser subestimadas. Então, dentro do estudo da história, dos componentes das pessoas, personalidades que fazem história, é essencial ter essa noção das pessoas que marcaram a história, a sociedade, desde os primórdios da civilização até a nossa atualidade. Então, esse recorte aqui sobre o papel da mulher na sociedade é para que cada um de nós, homens, mulheres, busquem viver de maneira respeitosa, respeitem a diversidade, respeitem os valores individuais, tanto de homens como de mulheres. E aí é importante ajudar nessa convivência, nessa busca, né, de uma vida mais integrada, conhecer quem são essas personalidades e por que elas são importantes e essenciais, tanto para uma história de culturas em tempos anteriores, como também hoje na nossa sociedade contemporânea. Então, explicando um pouco mais sobre as mulheres, vou citar aqui, né? Então, muitas grandes mulheres têm mostrado que as suas habilidades e capacidades não podem jamais ser subestimadas. Obviamente que a lista de mulheres notáveis da história e seus feitos é muito extensa, e cada dia que passa, ela aumenta. Porém, algumas dessas importantes figuras fazem parte do imaginário de grande parte da humanidade e ilustram muito bem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Importante mostrar aqui, novamente, o recorte na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Aqui vale citar, e depois também se vai voltar, ao longo desse texto, desse recorte que eu estou utilizando para explicar, para mostrar a validade, a importância desse conteúdo para a história e sociedade. Então, vai ficar algumas referências que podem ser depois pesquisadas, investigadas, a fim de acrescentar mais elementos que vão ajudar na compreensão e na valorização não só dessa temática da mulher, mas como outras que serão abordadas aqui, sempre tendo como pano de fundo, né, como início a história, a importância da história, a cultura, o alcance da cultura e quem são esses personagens, essas personalidades que estão na cultura inseridos também na história. Então fica aí, você pode ler também Chica da Silva, Mitos e Verdades dessa importante mulher brasileira. Então sempre a gente vai estar enfocando num geral, né, num contexto de mundo,
mas sempre deixando aqui um recorte, uma explicação, uma referência do nosso país, do Brasil. Vamos falar, vou explicar um pouco, vamos conhecer um pouco mais sobre as grandes mulheres da Idade Antiga. Desde as mais remotas civilizações, a figura da mulher é encarada com fascínio e medo, como é o caso de personagens alegóricas, como Helena de Troia, cuja beleza provocou uma guerra, mas, ao mesmo tempo, há figuras femininas decisivas, como entre os gregos, Diotima de Mantineia, filósofa e sacerdotisa, e Safo de Mitilene, poetisa. No Oriente Médio, temos o exemplo da rainha de Sabá, uma das mais poderosas da Arábia, o de Maria Madalena, prostituta que teve papel de destaque entre os seguidores de Jesus Cristo, e Maria, mãe de Jesus, que, a despeito da veracidade de sua concepção virginal e de sua santidade, exerceu e ainda exerce uma influência enorme sobre milhões de pessoas. Essas personalidades aqui do universo feminino, além dessas, tem várias outras, mas um destaque aqui é para que cada um possa entender que em cada fase, né, cada idade, cada período, houve uma personalidade feminina que lutou, que mostrou conhecimento, que buscou mostrar a importância e a busca de se valorizar também a presença da mulher na sociedade, na civilização, e tudo isso, esses elementos, enriquece o nosso conhecimento de história e sociedade, de cultura e sociedade, de uma forma que hoje a gente pode ter uma noção melhor do papel, do engajamento e da valorização da mulher na sociedade contemporânea. Não separando e dizendo quem é mais ou menos, mas buscando aí um respeito e uma igualdade nas questões de cidadania, de trabalho, de diversidade cultural, de religiosidade. Então, esses fatos todos são essenciais e são importantes para a gente continuar vivendo, convivendo de uma maneira a respeitar os valores, tanto valores masculinos como femininos. No Egito Antigo, tivemos mulheres como Hatshepsut, esposa de Tutmés II, que também foi faraó do Egito, Nefertiti, esposa de Akhenaton, e a mais famosa de todas, Cleópatra, cujo Ardes, nos tempos do domínio romano sobre o Egito, fizeram 2 generais de Roma, Júlio César e Marco Antônio, atrelarem-se a ela amorosa e politicamente. Entre as muitas figuras femininas de destaque na Idade Média, há ainda Roxane, a princesa persa, que se tornou cônjuge de Alexandre Magno, da Macedônia. Então, aqui, agora, a gente vai ver também a importância e quem foram algumas, né, das grandes mulheres da Idade Média. E veja que essa presença, essa força das mulheres vem e reforça a nossa busca de conhecer para respeitar, de valorizar, de ter e buscar uma boa convivência no trabalho, na escola, na sociedade como um todo, em relação às mulheres. Sobretudo, não somente as que ocupam cargos de destaque, ou as que são consideradas aí celebridades. Num todo, o objetivo dessa explicação, desses exemplos de grandes mulheres da história, da civilização e da cultura, é deixar aqui um incentivo a dar o espaço, a valorizar e a potencializar a convivência
das mulheres e abrir espaço também para que as mulheres tenham esse espaço de crescimento, de mostrar as suas opiniões, de dar as suas aulas, de poder também desenvolver uma sociedade onde que, apesar das várias violências e de vários momentos de conflitos, de abandono, ou às vezes até de muitas mortes de mulheres, que prevaleça então esses exemplos e o respeito para com o feminino, a mulher na sociedade. Na Idade Média, temos a rainha Isabel de Castela, que ao lado de seu marido Fernando de Aragão, promoveu a unificação da Espanha no fim do século XV, expulsando os mouros, muçulmanos, né, da Península Ibérica. Em Portugal, há a dramática história de Inês de Castro, narrada pelo poeta Luís de Camões em Os Lusíadas. Inês foi perseguida e morta pelo rei Dom Afonso IV, para que não pudesse levar a cabo uma possível união matrimonial com o futuro rei Dom Pedro. Então a gente percebe um pouco por esses exemplos dessas personalidades que há às vezes conquistas, beleza, valorização, mas há também um outro lado de violência, de perseguição, e aí que entra o senso de história na contemporaneidade como algo que valoriza e não persegue e não violenta. Isso eu estou querendo trazer para o lado não só da convivência pacífica, ética e cidadã entre homens e mulheres, mas algo que deve ser mostrado e desenvolvido também entre os jovens, na juventude, que passa, né, não só da juventude, antes na adolescência, na juventude, até a idade adulta. Então, esses exemplos nos mostram o quanto que essas perseguições, essa parte violenta, esses exemplos a gente tem que trazer para o lado, muito pelo contrário, né? De saber dialogar, respeitar, valorizar e não levar para esse lado aí de perseguição e de tirar vidas de mulheres, de tantas mulheres aí que já conquistaram muitas coisas ao longo da vida. No período medieval, a mulher de maior vulto, né, de maior destaque, foi Joana d'Arc, que chefiou tropas do exército francês na Guerra dos 100 Anos, mas acabou sendo perseguida e morta, acusada de heresia. Então, para cada período, antigo, medieval, esses destaques aqui, né, que eu já coloquei, estou revisando aqui com vocês, trazem então esta busca de uma sociedade mais integrada, não só apenas buscando e valorizando essas mulheres da história, mas tantas e quantas outras mulheres nós temos hoje na sociedade atual, que eu acredito que é muito importante ter esse reconhecimento do passado também hoje no presente. Acho que vale então esse reforço, né, desse estudo, dessa revisão, desses conteúdos de história, cultura, sociedade, diversidade cultural, temas, grandes temas da história, como este que eu estou abordando com todos agora, que é a questão da mulher, das grandes mulheres que foram e são destaque na história, nos livros de história e nesses diversos períodos. Então, sempre um olhar na história, um olhar em tempos, em momentos passados, em civilizações passadas, no caso, esses destaques do mundo feminino, trazendo também para a nossa realidade hoje. Grandes mulheres da Idade Moderna. Na entrada da Era Moderna, a Rainha Elizabeth da Inglaterra também teve grande vulto, assim como Maria Stuart da Escócia. Soma-se a essas duas Santa Teresa de Ávila, grandes
escritora e mística do catolicismo espanhol. Tem ilustração aqui, né, para estar mostrando aí uma ilustração da Rainha Elizabeth, que está entre as grandes mulheres que tiveram um papel crucial na história. Então, por essa imagem, né, e tantas outras que depois serão também mostradas, a gente vê aí esta riqueza, né, esse valor importante. E quando a gente lê que, né, tiveram um papel crucial na história, porque de algum momento elas lideraram, elas formaram opinião, elas defenderam, elas buscaram se defender de uma de pessoas, de homens opressores e de situações ao longo da história que também acabaram sendo ruins. Então, esses exemplos nos mostram a luta, a superação e a capacidade de tomada de decisão também dessas mulheres ao longo desses períodos, porque a gente precisa desenvolver o conhecimento, não apenas para ser aprovado, para conquistar fama, prestígio e dinheiro. Isso vale tanto para homens como mulheres, no sentido de que o conhecimento, a postura ética, nos leva a decidir sobre qual o melhor caminho, qual a melhor decisão, como lidar com diversos conflitos que às vezes surgem na sociedade, que surgiram também nessas sociedades passadas, que elas tiveram que enfrentar, tiveram que opinar, tiveram que ir para a linha de frente desses conflitos, desses momentos decisivos na história. Então, acho que é muito importante trazer também para esse lado aí, né, de compreensão do que está acontecendo, que é forte para todos, principalmente para todos nós que hoje, na contemporaneidade, buscamos ter uma relação melhor, uma relação mais pacífica entre homens e mulheres. No século XVIII, temos mulheres como Catarina a Grande, czarina da Rússia, de 1762 a 1796, que foi considerada uma dos déspotas esclarecidos, isto é, os reis absolutistas que tiveram abertura para alguma das ideias reformistas propostas pelo Iluminismo. E aqui vem mais uma referência interessante, e aí a relação entre história, filosofia, sociologia, cultura geral, cultura contemporânea, deixo que também uma referência importante, uma grande filósofa e teórica política contemporânea, Hannah Arendt, ela tem, né, escritos um pensamento muito importante, necessário, atual sobre a mulher, sobre a questão da maldade na sociedade, e importante citar e ter, então, e aprofundar mais sobre os escritos, as obras dessa grande filósofa e teórica política contemporânea, a Hannah Arendt. Avançando um pouco mais, nós temos e vamos estudar um pouco mais e vamos enriquecer o nosso conhecimento com grandes mulheres da idade contemporânea. Então, até aqui no nosso estudo, a história, a presença da história na cultura, a presença da história mostrando a diversidade cultural, a história de cada parte, de cada região, no caso do nosso país, é essencial que a gente tenha, então, esses exemplos também de grandes mulheres, para que nós possamos ver que, além da riqueza, né, na cultura, em cada região do nosso Brasil, nós temos aí também essas grandes mulheres, filósofas, escritoras, mulheres ligadas também à política,
Isso nas diversas etapas, nas diversas áreas e nas diversas fases da história e da cultura. Agora vamos para grandes mulheres da idade contemporânea. Nos séculos 19 e 20, o número de mulheres de destaque é bem grande e abarca vários setores, desde o cultural até o político. Nomes como Anita Garibaldi, Maria Quitéria e Princesa Isabel, no Brasil, têm lugar proeminente. E aí, mais uma ilustração, uma foto, essa é da heroína da independência, Maria Quitéria. Passou-se por homem para entrar no exército. Então aí a gente fica, né, como uma lição, uma busca de entender hoje, né, o quanto que mulheres e homens convivem no trabalho na sociedade, mas o quanto que também as mulheres tiveram que lutar para conquistar espaços que antes, né, eram apenas exercidos e só tinham como carro-chefe, né, como líder à frente homens. Então aí esse é uma ilustração, um exemplo da heroína da independência, Maria Quitéria, que passou por homem para entrar no exército. Então, veja que aqui eu estou discorrendo sobre grandes mulheres em diferentes partes do mundo e da história, não só grandes mulheres na história do mundo, mas também com alguns recortes aqui no nosso país, no nosso Brasil. E em diversas fases também, diversas etapas de desenvolvimento da história. E aí, ao longo do estudo, é importante pesquisar, conhecer mais a fundo, já que há pouco aqui, vejam que eu li sobre a parte, né, que ó, nos séculos 19 e 20, o número de mulheres de destaque é bem grande, abarca vários setores, desde o cultural até o político. Nomes como Anita Garibaldi, Maria Quitéria e Princesa Isabel no Brasil têm lugar proeminente. Então, com certeza hoje há também grandes mulheres, mais destaques além dessas que estão sendo citadas aqui, que eu estou citando, que também eu estou mostrando algumas figuras marcantes. Então, vale a busca de uma referência, de um complemento do estudo para que se possa entender e valorizar essas mulheres, no geral, e identificar novas personalidades que surgem e estão atuantes no nosso país, né, o Brasil, e também atuantes em outras partes do mundo também. Além do Brasil, temos aqui, já na história da Inglaterra, por exemplo, nomes como Rainha Vitória e Margaret Thatcher também estão entre os principais. Muitos outros também poderiam ser mencionados, mas esses exemplos já depõem sobre a grande influência que as mulheres têm exercido em nossa história. Então, veja, essa grande influência que as mulheres têm exercido na nossa história, então, merece aqui o destaque, merece aqui o nosso estudo, a nossa colocação nesse sentido de trazer, então, essa motivação da vida em sociedade, uma vida harmônica, ela passa por essa união, por esse respeito entre homens e mulheres, no sentido de se criar uma sociedade justa. Pois, já que nós temos a sociedade brasileira, na sociedade brasileira, tanto de hoje, sociedade brasileira contemporânea, como em outros momentos, em outros períodos da nossa história, vale citar e destacar aqui essa questão da importância de conhecer para respeitar, agregando, então, já que temos uma diversidade religiosa,
uma diversidade de crenças. Há também essa diversidade de pensamentos entre homens e mulheres, mas no sentido de que haja o debate, que haja um pensamento crítico, um senso crítico sobre essa postura, essa participação da mulher na sociedade, não para ser mais ou menos do que o homem, mas para agregar e que ambos, homens e mulheres, busquem a construção de uma sociedade que permita que as futuras gerações vivam e sobrevivam. Porque quando a gente olha, citando aí exemplos de notícias, de acontecimentos marcantes, na maioria das vezes muito tristes, violência contra a mulher, feminicídio, perseguição, cárcere, abandono nesse sentido, né? E então isso traz o quê? Traz para nós uma sensação ruim e também ao mesmo tempo uma noção ruim do que realmente nós queremos para o nosso futuro. E aí para realmente ter um presente melhor e para desenvolver um presente com mais participação e com mais respeito mútuo entre homens e mulheres, fica aqui, né, esse registro das grandes mulheres na história e também das grandes mulheres da nossa atualidade, não só da nossa atualidade, realidade brasileira, mas do mundo, para que a gente possa, então, desenvolver sempre buscando a convivência pacífica e a sobrevivência. Vale destacar, então, né, essa questão de que cada idade, né, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea trazem consigo, então, essas personalidades, como eu já citei aqui. E aí, o que fica, né, de incentivo, né, para leituras complementares e outros estudos, outros momentos que a gente pode estar buscando, aprendendo para respeitar, conhecendo, né, e valorizando a nossa história, é pesquisar, procurar ver filmes, livros, pessoas, mulheres que realmente têm e tiveram um papel de destaque na nossa sociedade como um todo.